Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Mosias, capítulo 24. Tá bom? Nós vamos começar a leitura aqui a partir do versículo 8. Então, um pouquinho antes aqui, o que acontece? O povo do rei Lime foge, né, na madrugada ali, na noite, com sua manada, tudo, né? Eles embebedam os lamanitas e fogem, tá bom? Quando os lamanitas acordam, eles dão falta do povo de Lime e vai em busca, né? Mas eles não conseguem encontrar, eles vão embora rumo à terra de Zaraela. Mas procurando eles, né, ali no meio da floresta, eles acabam encontrando aqueles sacerdotes do rei Noé, tá bom? E aí eles tinham aqueles que tinham raptado as filhas dos lamanitas. E aí agora, as filhas dos lamanitas que tinham sido raptadas viraram esposa deles, tinham filhos, então agora eles já ficaram com dó, né? As esposas mesmo pediu para não matar os maridos ali, deixar o pai órfão, né? O filho órfão. Bom, enfim. Então eles tiveram compaixão ali dos sacerdotes do rei Noé e eles se juntaram aos lamanitas. Depois eles começaram a fazer busca, tá bom? Porque eles queriam encontrar a terra de Zaraela. Então eles começam a buscar, até que eles encontram a terra de Elã, que é a terra onde Alma estava vivendo com o povo que havia feito convênio com o Senhor, tá bom? E porque os sacerdotes do rei Noé, eles eram iníquos e conhecia a Alma, eles ficaram sobre a responsabilidade de Amulon, que era um desses sacerdotes iníquos do rei Noé, tá bom? Só comentando aqui os primeiros, do primeiro versículo ao 7, fala que eles se juntaram aos lamanitas, os sacerdotes, mas nunca eles ensinaram sobre Deus. Porém, ensinaram a língua dos nefitas, ensinaram a ser industriosos e isso eles começaram a crescer, tá bom? Os lamanitas cresceram, eles eram prósperos, porque mais próspero quanto as coisas do mundo. Sobre Deus não foi lhe ensinado nada. Os sacerdotes não ensinou a lei de Moisés, não ensinou os 10 mandamentos, não ensinou nada, tá bom? Então eles eram prósperos somente nas coisas do mundo. Espiritualmente, eles estavam afastados do Senhor. E agora que eles encontraram a terra de Elã, esse sacerdote Amulon, né, ele leva para o lado pessoal contra a alma, tá bom? E agora a alma e o seu povo caem em cativeiro. Vamos acompanhar aqui a partir do versículo 8. Diz assim: E então aconteceu que Amulon começou a exercer autoridade sobre a alma e sobre seus irmãos, e começou a persegui-los e a fazer com que seus filhos perseguissem os filhos deles. Porque Amulon conhecia a alma e sabia que ele havia sido um sacerdote do rei, e que fora ele que acreditava nas palavras de Abinade, e fora expulso da presença do rei, e estava, portanto, irado com ele, pois, embora sujeito ao rei Lamã, exercia autoridade sobre eles, e impunha-lhes trabalho e colocava capatazes sobre eles. E aconteceu que suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente a Deus. Amulon ordenou-lhes que parasse com seus clamores, e pôs guarda para vigiá-los, para que fosse morto quem quer que encontrasse clamando a Deus. Alma e o seu povo não levantaram as vozes ao Senhor seu Deus, mas ele abriram os corações, e eles conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que a voz do Senhor lhe falou em suas aflições, dizendo: Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei o convênio que fizeste comigo, e farei um convênio com o meu povo de libertar do cativeiro. E também livrarei das cargas que são colocadas sobre os vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas, enquanto estiverdes no cativeiro. E isso eu farei para que sejais testemunha no futuro, e não e que não tenhais plena e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Então, a voz do Senhor veio aqui sobre ele, sobre esse cativeiro. A gente observa que Amulon, ele tinha algo pessoal, né, contra a alma ali, então ele não tinha autoridade de mandar matá-los, tá bom? Mas o rei dos Lamanitas, ele deu autoridade para conduzi-los ali, né, para ser capatazes e assim por diante. Então, ele não ousava matar, mas começou a fingir, ensinar os seus filhos a perseguir os filhos deles. A gente observa aqui que Amulon
é como se ele fosse crente e ele abandonou a igreja. E aí agora ele fica perseguindo o crente ali, né? É mais ou menos isso. O versículo 15 eu achei fantástico, que diz assim, ó. O Senhor havia prometido que eles não sentiriam o peso, né, que era colocado sobre as costas deles, sabe? Carregando muito peso ali que era imposto sobre eles. Versículo 15 diz assim: E aconteceu que a carga imposta à alma e a seus irmãos tornaram-se leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudesse carregar os seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência e toda a vontade do Senhor. Então, repare, né, que o peso que eles colocaram sobre os ombros de Alma e sobre os irmãos ali, tornou-se leve. Mas aqui fala que não é que aquele peso o Senhor fez ficar como um isopor, né? Falou que a força deles foram fortalecidas, eles se tornaram fortes, eles se tornaram capazes de carregar esse fardo com mais facilidade, né? Então, o Senhor, muitas vezes, ele não tira a aflição, mas ele nos dá poder para suportar essa aflição, para que nós possamos aguentar, tá bom? Então, é isso que aconteceu aqui. Aqui a gente lembra também, né, de Sansão. Sansão, ele recebia a força do Senhor, e aí ele conseguia fazer coisas que ninguém mais conseguia. Ele carregava portões de toneladas, né, sobre as suas costas ali, lutou com 1.000 homens, outra hora ele matou 3.000 homens. Então veja só, né, ele tinha muito poder, mas era um poder que era concedido pelo Senhor. E aqui a gente vê o Senhor concedendo o poder dele à alma e o seu povo aqui. Tá bom? Isso aqui me fez também lembrar uma frase que está lá no livro do Heber G. Crende. No YouTube no Google eu estava procurando quem é o autor dessa frase, tá bom? E lá no Google, né, tá atribuindo a frase a Heber G. Crende, que foi um presidente da igreja. Mas no livro da igreja, tá bom? No livro dos presidentes da igreja, no Heber G. Crende, lá ele atribui a frase não a ele próprio, tá bom? Ele coloca lá a frase sendo de outra pessoa aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Bom, aqui. Ela é atribuída a Hal Warder. Não sei falar o nome em inglês aqui, mas essa frase é atribuída a Hal Warder. A frase é o seguinte: Heber G. Crende amava essa frase aqui, né? E alguns atribuem que foi ele que fez essa frase aqui. Mas no livro da igreja diz que foi esse Hal Warder aqui, tá bom? Howard Emerson. Vamos lá, a frase diz o seguinte: aquilo que persistimos em fazer torna-se fácil de realizar-se. Não que a natureza da tarefa mude, mas a nossa capacidade aumenta. Isso é muito profundo. Pensa um pouquinho. Aquilo que persistimos em fazer, que a gente faz com frequência, torna-se fácil de realizar-se. Não é que a natureza da tarefa vai mudar, vai continuar a mesma tarefa, mas a nossa capacidade aumenta. Deus, ele colocou em nós a capacidade de superar desafios, de aumentarmos nossa força. Um exemplo disso é a academia. Você pega ali 20 quilos, vai fazendo o exercício ali nos braços com 20 quilos. Depois de um mês, né, já aqueles 20 quilos ali já não faz nem efeito, tá leve. Mas se você for pesar na balança, é os mesmos 20 quilos. O que aconteceu? Você se fortaleceu, o seu músculo se fortaleceu. E é isso que o Senhor fez com esse povo. Ele fortaleceu os músculos deles para que eles pudessem aguentar pesados fardos sobre seus ombros. Enquanto os lamanitas pensavam que agora eles não vão aguentar esse tanto de peso aqui. Eles estavam lá carregando de boa, porque o Senhor havia fortalecido a eles, como o Senhor também havia fortalecido Sansão. Continuando aqui o versículo 16, diz assim: E aconteceu que tão grande era a fé e a paciência, que a voz do Senhor tornou a falar-lhes, dizendo: Tende bom ânimo, porque amanhã vos libertarei do cativeiro. Olha que versículo incrível, incrível, porque fala que tão grande era a fé de Alma e dos irmãos ali, eles não murmuraram com aqueles pesos pesados, o Senhor fortaleceu eles, já foi um testemunho para eles ali. E agora fala, a ideia no texto aqui é que era para eles passar mais tempo no cativeiro, porque o Senhor julga conveniente que nós sejamos provados, para ver se nós vamos reclamar, para aumentar nossa fé, nossa capacidade, tá bom? E aqui a gente dá a entender no texto que esse cativeiro ia durar mais tempo, mas por causa da fé, da obediência deles,
o Senhor termina o cativeiro deles dizendo: amanhã eu vou libertar vocês. Não era para ser amanhã não, mas eu vou libertar amanhã. Eu estou falando com as minhas próprias palavras aqui, né? O versículo 16, nós lemos, foi assim, ó. E aconteceu que tão grande era a fé e a paciência que a voz do Senhor tornou a falar-lhes dizendo. Então está falando que a voz do Senhor veio falar, por quê? Porque a fé deles era grande, a paciência deles era grande, que fez com que a voz do Senhor viesse. Tem de bom ânimo, porque amanhã vos libertarei do cativeiro. Então não era dia de libertar, mas o Senhor os libertou antecipadamente, por causa que já havia passado o efeito, a fé deles aumentaram, o testemunho deles aumentaram. Eu acho incrível essa parte aqui. Versículo 17 em diante, então, a saída deles, né, desse cativeiro, dá para comparar com a alma aqui, sendo como se fosse Moisés conduzindo o povo saindo do cativeiro lá do Egito. Tá bom? Vamos ler as palavras aqui. Disse assim, ó, versículo 17 em diante. E ele disse à alma: irás à frente deste povo, e eu irei contigo, e libertarei este povo do cativeiro. Ora, e aconteceu que Alma e o seu povo reuniram seus rebanhos e também os seus cereais durante a noite. Sim, e levaram à noite reunindo todos os rebanhos. E na manhã seguinte, o Senhor fez com que os lamanitas caíssem num profundo sono. Só algumas comparações aqui, né? O povo de Lime, ele teve que fugir na madrugada, né? Porque eles embebedaram os lamanitas e fugiram na madrugada. Aqui, eles vão sair descansados, porque eles vão sair de manhã. O Senhor fez cair um profundo sono sobre os guardas, os lamanitas ali, né? O povo dos Amulon ali, Amulon e os seus sacerdotes, seja lá quem ele colocou para tomar conta, fez cair um pesado sono que eles vão sair de dia. Eles vão sair da cidade de dia, todo mundo, e vai embora. E eles estão lá dormindo. Um milagre, né, que acontece aqui. Então continua aqui, caísse um profundo sono. Sim, e todos os seus capatazes permaneceram profundamente adormecidos. Alma e o seu povo partiram para o deserto, tendo viajado durante muitos dias inteiros. Viajar durante o dia inteiro. Né? No mesma hora que ele estava viajando, os lamanitas estavam dormindo ali também. Tá bom? E aí armaram sua tenda num vale no qual chamaram Vale de Alma, porque haviam sido conduzidos pelo deserto por Alma, né? Então eles colocaram o nome de Alma ali. Então eles descansam, dormem aquela noite ali naquele vale, armem suas coisas. Na manhã seguinte, ou seja, os lamanitas dormiram de manhã, passou a noite e de manhã eles acordam, né? E aí ele já tem um dia de vantagem na frente dos lamanitas aqui. E aí o que acontece aqui? Vamos continuar. Versículo 20. Alma e o seu povo partiram para o deserto, tendo viajado, esse aqui eu já li. Versículo 21. E no vale de Alma renderam graças ao Senhor, porque fora misericordioso para com eles, aliviara suas cargas e libertá-os do cativeiro, porque estavam no cativeiro e ninguém poderia as livrar, exceto o Senhor seu Deus. Veja que eles pararam ali, mas renderam graça, né? Parecendo Abraão, né? Onde Abraão armava uma tenda, ele armava um altar também, render graça. A gente precisa sempre render graças ao Senhor, agradecer. Veja que eles estão agradecendo não somente por ter sido libertado, mas pelo milagre anterior, que o Senhor ter fortalecido eles para eles terem aguentado a carga que viera sobre eles. Versículo 22, e renderam graças a Deus, sim, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças que podiam falar, levantavam a vozes em louvor a seu Deus. Que lindo isso. 23 em diante. E então o Senhor disse à alma: apressa-te, sai com teu povo desta terra, porque os lamanitas acordaram, e persegue-te, portanto, sai desta terra, para que eu detenha os lamanitas neste vale, para que não mais persigam esse povo. E aconteceu que saíram do vale e reiniciaram sua jornada pelo deserto. E depois de haverem viajado 12 dias no deserto, chegaram à terra de Zanael. E o rei Mosias também os recebeu com alegria. Repare, né, que a fuga deles não foi tão apressadamente assim, porque o Senhor falou: eu vou deter eles nesse vale aqui. Daqui os lamanitas não saem. Pode ir. E eles foram com segurança para a terra de Zaraela lá. E veja como Mosias os recebeu com alegria. A nossa vida é um êxodo.
A gente tem que sair do mundo, nos encontrar com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos receber com grande alegria. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.